Existe alguma coisa de errado em você ser apaixonado pelo seu time de futebol? Ou então você trabalhar todos os dias sem ter momentos de folga, momentos de diversão? Ou então todas as suas conversas girarem em torno do dinheiro? Ou você tirar a honra de Deus e colocar essa honra para outra pessoa? Hoje, o que nós vamos falar aqui pode gerar em algumas pessoas algum tipo de rejeição, mas não é o objetivo nosso hoje. O nosso objetivo é refletir e crescer junto. Então eu vou pedir para que você não saia do vídeo. Lembrando, a gente vai analisar junto o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então o nosso combinado é sempre assim, não vale a minha opinião, apenas o que a Bíblia diz. Lá em Salmo 139 tem um versículo que eu gosto muito e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24. A Bíblia fala para o Senhor sondar os nossos corações, porque existe coisa errada dentro da gente. É natural que a gente tenha que ver os nossos valores. Então, hoje nós vamos falar sobre a idolatria do mundo moderno. E a gente vai começar definindo o que é idolatria. Idolatria é o ato de venerar, adorar ou devotar amor extremo a algo ou alguém que não seja o próprio Deus. E eu grifei duas coisas: amor extremo igual a algo ou alguém. Porque se a gente coloca o nosso amor extremo em alguma coisa ou em alguém que não seja Deus, nós estamos cometendo idolatria. Indo para frente, então como que é a idolatria do mundo moderno? A gente vai pegar alguns exemplos aqui, ok? A gente vai falar primeiro de uma idolatria que normalmente, a gente já comentou até no começo do vídeo, que é o dinheiro. Então Simone vai ler o texto, a gente vai comentar sobre a idolatria ao dinheiro. A gente acha que idolatria tem só uma forma da gente idolatrar, não tem várias. E a gente vai começar falando do dinheiro. Lê pra gente, por favor. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Diz assim, avareza. Avareza quer dizer, é o apego excessivo e doentio ao dinheiro e a bens materiais. Então, quando a minha vida gira em torno de ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter dinheiro na conta, ter aplicação financeira, eu estou cometendo a doença da idolatria ao dinheiro. E eu preciso tomar cuidado, porque o dinheiro na Bíblia é considerado um Deus. O Deus da Bíblia é chamado riqueza. E a gente tem que tomar cuidado para que esse Deus do dinheiro não venha substituir o nosso Deus, onde eu coloco a minha fé no que eu tenho na conta, achando que, olha, eu não vou passar necessidade porque o que eu tenho é suficiente. E na verdade Deus não quer, Deus quer a nossa dependência, mas a gente vai para frente. Também existe a idolatria da comida. Lê pra gente, por favor, o texto. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. Tem duas formas da gente interpretar isso, pensando no ventre como o próprio umbigo, né? Olhando para você somente, mas também aqui, ventre é traduzido como estômago. Então, está dizendo mesmo da comida. E aí a gente vai te dar um exemplo. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim, eu como por ansiedade. Quando eu como por ansiedade, eu estou dizendo para Deus assim, eu não vou lançar a minha ansiedade, o texto está aqui do lado, no Senhor. Eu vou lançar a minha ansiedade na comida, porque a comida tem cuidado de mim. E ela se torna um Deus na minha vida. Eu tenho que tomar cuidado, porque através da comida excessiva, eu vou ter problemas de saúde. Pensando que a minha vida, o meu corpo é a morada de Deus que eu preciso cuidar, e eu cometo esse erro,
jogando a minha ansiedade na comida, trazendo a comida como um Deus, mesmo sem perceber. Nós não estamos criticando se você faz isso, porque é uma coisa até que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está lá nervoso com alguma coisa, você pega um pacotinho de salgadinho e fica comendo, você não percebe que você não está comendo por prazer, você está comendo por ansiedade. Então, cuidado, porque o nosso objetivo é sempre a gente se alertar. Não é nada que a gente não está vivendo. Mas a gente vai para o 3, que também é uma outra idolatria que a gente não percebe, que é a família. Família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. E aí fica aquela pergunta que também aquela afirmação que talvez você já tenha ouvido também: pelo meu filho eu faço tudo, pela minha filha eu faço tudo. E será que a gente faz tudo por Deus na mesma proporção que a gente faz pelos nossos filhos? Será que a gente não está invertendo os valores? Será que eu tenho mais amor pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe do que eu tenho por Deus? Isso só você pode responder, como eu vou responder para a minha vida. Será que eu amo a Simone mais do que eu amo a Deus? Se eu estou cometendo esse erro, qual que é o objetivo? É eu analisar e voltar atrás. Falar, não, eu estou errado nessa minha condição. Mas também tem a outra também que... normalmente a gente fala para fora, e foi a parte que nós falamos lá em cima do estômago, né? Do ventre, mas quando a gente se idolatra, e existe isso, vai lá, lê pra gente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Muitas vezes a gente quer agir como Deus. A verdade é essa. A gente quer ser Deus na vida do outro. A gente acha que se fosse com a gente faria diferente. Que a gente não erraria o que o outro errou. Que a gente não cometeria aqueles erros. Porque na verdade a gente se sente superior. A gente está se colocando na posição de Deus. A gente não enxerga o nosso defeito. Então é mais fácil eu criticar o defeito da Simone do que eu analisar os meus defeitos. Quando eu critico os defeitos dela sem ter dó, sem ter misericórdia, eu estou dizendo para ela assim: eu sou Deus, eu sou um Deus acima de você, olha como eu sou poderoso. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem que confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento, que é o que diz lá no finalzinho de Provérbios. E a gente tem que focar somente em Jesus. Aí sim, se eu tenho que adorar alguém, eu vou adorar quem tem que ser adorado, que é Jesus. O texto que a Simone vai ler para a gente agora. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Quer ver como que a gente pode estar cometendo esse erro e não ter percebido? Às vezes a gente escolhe o pastor que a gente quer ouvir na igreja. Então, olha, o pastor tem 2 cultos no domingo, o pastor A vai pregar no culto A, o pastor B vai... Mas eu gosto mais do pastor A. Mas espera aí, para tudo. Eu posso gostar desse pastor, lembra de gostar e amar, né? Eu gosto mais do jeito que ele fala. Mas o que impede do pastor B ser o pastor que Deus vai usar para trazer a mensagem para o meu coração? Quando eu tenho uma predileção, quando eu tenho uma preferência por um pastor, eu estou dizendo assim, aquele pastor para mim pode estar se tornando um Deus. Mas isso também acontece com a igreja. Muitas vezes eu faço uma eleição no meu coração, essa igreja é a igreja perfeita. Lembrando que a igreja é um hospital. Se a igreja é um hospital, lá tem gente imperfeita, não se iluda. Lá tem gente que está tentando mudar de vida para ser melhor. Então, se você tem alguma experiência com uma igreja e essa experiência não é uma experiência boa, é porque lá é um grande hospital. E o terceiro também, com qualquer entidade religiosa, eu não devo colocar nada que esteja entre Deus e nós que não seja Jesus. Jesus tem que estar nesse meio entre eu e Deus, nada mais. Então a gente falou para os 3 grupos. E aí a gente vai mostrando que a Bíblia fala sobre a gente ter outros deuses. E tudo que eu disse para cima são deuses. São deuses na nossa vida. E a gente pensa sempre em deuses como alguma coisa de alguma escultura. Não é somente isso, tem várias coisas que podem ser deuses na nossa vida. Lê pra gente o próximo texto de Êxodo, por favor. Não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo 23.
Lá nos 10 mandamentos, Deus deixa muito claro que Ele não aceita essa condição. A gente já fez um vídeo sobre os 10 mandamentos, eu vou te convidar a assistir aqui do lado. E eu quero que você entenda que Deus não aceita que a gente coloque nada entre Ele e nós, que não seja Jesus. E é o último texto que a Simone... não é esse texto não, mas é de ser intermediador? Não, esse daí a gente já leu. Tá. Agora nós vamos falar sobre que as outras... Então lê pra gente o último texto, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. A gente vai pegar a palavra idolatria e o final do versículo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eu coloco, a gente fez essa lista mostrando que a gente pode estar cometendo esses erros. E lembrando, a gente não tem o objetivo de te criticar, a gente tem o objetivo de pegar o que está na Bíblia e dizer, olha, é assim que a Bíblia fala. Se você vai acreditar ou não, ou se você pensa diferente ou não, a gente respeita e vamos sempre respeitar a sua opinião sendo diferente, mas a Bíblia diz isso, nós não devemos ter nada que não seja Jesus entre Deus e nós, isso a gente está deixando claro, porque não adianta eu querer ter uma relação com Deus do meu jeito, eu preciso ter uma relação com Deus do jeito que Deus deixou estipulado, Deus deixou como Ele quer ser servido, Deus deixou como Ele quer ser amado, não é nós que criamos a nossa interpretação como que Deus deve ser ou não servido. E esse é o erro, porque as pessoas elas querem pegar Deus e colocar na minha caixinha. Então eu falo assim, olha, meu Deus, o Senhor tem que entrar nessa caixinha do meu entendimento. Não. Eu pego e entendo o que Deus quer e me adequo. Então, se eu tenho qualquer pecado desses de idolatria, qualquer um desses temas que eu coloquei para cima, o que eu devo fazer? Eu devo deixar, eu devo me arrepender, eu devo estar em Cristo para ser uma nova criatura. E o que é estar em Cristo? É aceitar que Jesus, Ele nasceu de uma virgem, que Ele cresceu entre nós, que Ele morreu, que Ele ficou morto 3 dias e 3 noites e depois Ele ressuscitou. Somente aceitando isso que um dia eu vou ter vida eterna com Deus e vou ter uma relação certa com Deus. Não adianta eu colocar nada mais, não existe nada que eu coloque sobre o que Deus criou e o que Ele quer para a nossa vida. Então, se eu criei qualquer coisa do meu entendimento, ou me ensinaram errado até hoje, o que eu devo fazer? Olhar na Bíblia. Olhe na Bíblia, até o que a gente está dizendo. Analise tudo. Ser um cristão não é ser um bicho tapado, é ser uma pessoa, bicho tapado, mas é ser uma pessoa que pensa, que lê e que interpreta texto. E você precisa interpretar texto, porque senão você vai ser iludido por falsos mestres, por pessoas que ensinam a forma errada de servir a Deus, dizendo está certo. E como você não checou, como você não olhou, você acredita. Então, tudo que falarem para você, olha na Bíblia, busca ajuda. É isso, não é? Isso aí. Gente, muito bom a nossa conversa. Vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações. Quero que você se inscreva aqui, ó, que você entre aqui no Instagram, que você vire um seguidor nosso do Instagram, para que a gente possa crescer também no Instagram. Vai entrar um novo vídeo aqui do lado para a gente assistir, que a gente vai colocar o vídeo dos 10 mandamentos, para que você entenda que muitas vezes os 10 mandamentos está sendo ensinado errado. E esse vídeo é antigo, mas é um vídeo muito importante para a nossa vida espiritual. Fiquem com Deus, boa semana. E até o próximo vídeo.